né, presente lá no nosso Guia Alimentar para a População Brasileira, que é o documento que a gente está utilizando para fazer todas as orientações do projeto. E hoje a gente vai falar um pouquinho sobre o ato de comer, né, e a comensalidade. A princípio, né, vocês devem estar se perguntando, né, o que é que seriam essas coisas, porque os nomes realmente não são bem sugestivos, mas eu acredito que no final nós estaremos bem esclarecidos do que é isso aí. Para iniciar, eu queria mostrar para vocês algumas imagens e perguntar para vocês se vocês se identificam com alguma dessas coisas, né, que a gente identifica nessas imagens. Agora eu preciso que vocês me ajudem, não me deixem conversando sozinho. Bora participar. Comer com notebook não, mas às vezes em casa, assistindo alguma coisa no celular, sim. Em casa, aqui no trabalho não. No trabalho eu deixo o celular de ladinho. Sim, entendi. Alguém mais tem... Oi, boa tarde. No meu caso, dificilmente assistindo TV, mas praticamente todas as vezes com o celular do lado, para responder alguma mensagem, para ver se algum grupo do trabalho mandou algo que eu preciso responder. Ainda não consegui ter uma rotina de me desligar do celular na hora das refeições. Certo. Alguém mais? Então, eu imaginei que eu fiquei muito feliz, porque eu imaginei que vocês iriam por um outro caminho, né? De perceber mais em relação aos alimentos em si, a composição, né, dos alimentos. Mas vocês visualizaram... As imagens ficaram bem pequenas. Então, sim. Eu só vejo a galera com a comida e o celular. Entendi. Mas é exatamente, né, nesse lado aí, né, sobre essas questões que a gente vai falar mais hoje. Então, vamos lá. Inicialmente, né, eu queria falar sobre a regularidade, né, da alimentação e a atenção que a gente tem que ter, né, durante essas refeições. Falando sobre regularidade, né, o que é que seria essa regularidade? Nós devemos ter um planejamento, né, da nossa alimentação para que se crie uma rotina, né, alimentar e que com essa rotina seja mais difícil que a gente caia, digamos, nas armadilhas, né, que tem no nosso ambiente de trabalho, no nosso ambiente de estudo, né, que são aqueles alimentos menos saudáveis, digamos, mais processados, ultraprocessados. E aí a gente tem uma menor chance, né, de estar beliscando, né, aquela famosa beliscada. E muitas vezes nós não procuramos nesse momento de beliscar, quando a gente não se planeja, uma fruta, um alimento mais saudável, um iogurte, umas castanhas, um mix de nozes. Geralmente nós procuramos aqueles mais fáceis, aqueles mais palatáveis, né, que é só para, digamos, passar aquela fome que a gente está sentindo e seguir em frente com os outros afazeres. Então, fazendo, né, esse planejamento para criar essa rotina, é muito mais difícil, né, que a gente se alimente de uma forma menos adequada. Então, além disso, nós temos também muitos distratores, né, no nosso ambiente. Nós temos computador, nós temos o celular, e todas essas coisas, elas também influenciam na quantidade, principalmente, de alimento que a gente está consumindo. Não só na quantidade, como na escolha. Quando a gente não está dando essa atenção que é necessária, a escolha também ela tende a ser piorada. Então, a gente vai buscar alimentos mais palatáveis, alimentos mais ricos em açúcar, alimentos mais ultraprocessados, né? Então, o guia, né, ele traz aí esse trecho aí, eu trouxe para vocês esse recorte,
né, que ele diz o seguinte: procure fazer suas refeições diárias em horários semelhantes. É claro que a gente não vai ser robotizado de colocar, sei lá, como se fosse horário de remédio, né, que não pode ser num horário diferente, mas assim, pelo menos num horário semelhante, né, todos os dias. Isso vai estar criando, né, adaptações no nosso corpo que vão nos auxiliar tanto na melhoria na ingestão desses alimentos, né? A gente vai conseguir ingerir quantidades mais de acordo com a nossa necessidade, né? Então, além disso, ele traz também para evitar beliscar no intervalo entre as refeições, comer devagar e desfrutar do que você está comendo, né? Sem se envolver em outra atividade. Aí, pegando o gancho aí sobre comer devagar, a principal forma que a gente pode utilizar para comer devagar é mastigando melhor os alimentos, né? Então, se você mastiga melhor os alimentos, automaticamente você está ali mais concentrado naquela refeição que você está fazendo, né? E com isso, você vai aumentar a duração desse processo, né? Você vai facilitar a digestão desses alimentos, né? Porque imagine, um alimento mais inteiro, ele vai ter uma dificuldade muito maior para ser digerido pelas nossas enzimas, né, que são as substâncias que vão estar digerindo esses alimentos, do que um alimento que já está ali triturado, né, que a gente chama de aumentar a superfície de contato, né. Então, além disso, né, quando você demora mais, quando você mastiga de forma adequada, você dá o tempo necessário do seu organismo ele ativar os mecanismos de saciedade, de saciação, na verdade. Porque quando você come muito rápido, acaba que você consegue consumir uma quantidade maior de alimento sem que o seu corpo mande a sinalização de saciação. Então, se você mastiga mais devagar, vai chegar um momento ali que você vai dizer: não, já estou satisfeito, né? Vou parar de comer nesse momento. E, né, você consegue ter uma alimentação mais prazerosa, porque você vai estar ali desfrutando realmente do que você está consumindo, prestando realmente mais atenção no que você está comendo. Ah, Pedro, mas existe uma quantidade de mastigadas, uma quantidade X que você tem que mastigar? Não existe isso. Mas em relação depende muito do alimento que você está comendo, né? Dureza, né? A textura, mas aí em relação à sua percepção mesmo. Quando você vê que na sua boca já não tem mais nenhum pedaço daquele alimento, ele já está todo, né, triturado na sua boca, é porque a mastigação já foi suficiente. E aí, também queria falar sobre a influência, né, do ambiente, né, que a gente está inserido nessas situações. Quando a gente está, pessoal, num ambiente limpo, confortável, tranquilo, você também está dando uma maior atenção, porque você fica mais concentrado, você tem menos distratores naquele ambiente para atrapalhar o seu processo de alimentação. Então, outras coisas também que podem influenciar são o uso de celular, como já foi relatado, televisão, computador, enfim, eletrônicos em geral, estar no ambiente de trabalho, que a gente sabe que é um ambiente, né, muito estressivo, muitas vezes, a gente fica muito estressado, e aí é interessante, no momento em que você for fazer suas refeições, você sair desse ambiente de trabalho, né, ir para um ambiente mais calmo, mais tranquilo. Comer em pé também, andando, não é muito indicado, pelas recomendações do nosso guia, e comer fora de casa. Em relação a comer fora de casa, né, existem uma diversidade de possibilidades aí, né? Você tem rodízios, fast foods, que esses são os que mais devem ser evitados, né? Porque você tem ali praticamente uma quantidade mais ilimitada, né, de alimentos para consumir, mas, né, a gente sabe que tem aqueles momentos de socialização, né, eventos com pessoas, né, que a gente gosta. Então, esses restaurantes, essas comidas fora de casa também podem ser inseridas na nossa rotina.
na verdade, não na rotina, né? Porque a rotina é algo diário, mas nesses casos, sim. E em relação ainda a comer fora de casa, as melhores opções são realmente os self-services, né? Que é aquele local onde você pode ir porcionando o seu prato da forma que você achar melhor. Só que eu queria propor também que a gente fosse mais crítico em relação a como os alimentos são, como eles são deixados, a ordem com que ele é deixado para a gente. Você percebe que em qualquer restaurante, ou na maioria, as saladas, as frutas vão estar lá no final. Então, muitas vezes você vai botando seu prato, e aí, quando chega nas frutas, legumes, verduras, o seu prato já está cheio. Então, ou você não coloca nada, ou coloca bem pouco. Então, eu queria propor que a gente fizesse o caminho inverso nesses restaurantes. A gente começasse pelas saladas, pelos vegetais, pelos legumes, fazer um bom preenchimento ali do prato desses alimentos, e depois ir para as massas, para o arroz, feijão, as carnes. E aí é só alegria, né? Porque você vai pagar menos, porque sendo aquilo, né? Você vai pagar menos, porque os vegetais eles são mais leves, né? E vão ocupar uma boa parte do prato. Você vai se alimentar melhor e, enfim. O que mais? Além disso, a gente também tem que dar uma importância grande a esse hábito de estar comendo em companhia. Como assim companhia? Comer com seus amigos, com sua família, né? Partilhar esses momentos de socialização e de fixação dos nossos, como é que eu posso dizer? Dos nossos laços, né? Então, quando a gente fala de comer em companhia, a gente sabe que é um momento privilegiado, né? Nem todo mundo pode comer em companhia, nem todo mundo tem essa opção. É claro que todas essas recomendações, elas partem de um pressuposto de um ambiente ideal, né? Nem sempre dá para fazer tudo, né? Nem sempre às vezes você mora sozinho, né? Enfim. Esse comer em companhia ele é marcado por ocasiões especiais. Então, não é à toa que em eventos, aniversário, qualquer tipo de festa, a maioria das vezes você vai ver que vai ter comida lá. Não é à toa, né? É porque talvez a pessoa não saiba que é por isso, mas é principalmente pelo fato de que a comida ela também socializa as pessoas. Esse processo de comer junto, ele une as pessoas. Então, quando a gente faz isso, a gente está fortalecendo esses laços com as pessoas que a gente gosta, com as pessoas que a gente ama. Então, pensando aí num casal, por exemplo, o casal vai se conhecer melhor. Pensando numa criança, em um grupo de crianças, as crianças vão estimular o desenvolvimento, a socialização, enfim. E você também está evitando comer rapidamente, né? Porque você vai estar ali comendo, conversando, falando, né? Pelo menos não fale de boca cheia, né? Falta de educação. E, para finalizar, é importante também não só participar do processo de comer, né, em si, mas das tarefas que antecedem e que precedem essa parte. Ou seja, planejar o que vai ser feito e comprar os alimentos para poder cozinhar junto, em família, com os amigos. Fazer, né, em si, a cozinhar, comer, que é a melhor parte, né, essa é a que eu mais gosto, com certeza. Que mais? Depois, organizar as coisas, né, limpar a cozinha, lavar os pratos, lavar a louça. Então, todas essas tarefas, quando elas são feitas em companhia, elas têm a capacidade, elas percebem que muitas vezes a gente não percebe, são coisas muito simples, mas elas também têm a capacidade de nos unir, de fortalecer os laços que a gente tem com a nossa família, com nossos amigos, certo? E agora eu queria voltar nas imagens do início para ver se a percepção, depois de tudo que a gente conversou aqui, se ela mudou um pouco
o que é que vocês viam antes nessas imagens. Quais problemas é que vocês identificam agora nessas imagens? Bom, agora olhando melhor, o gordinho ali do notebook só está lanchando, né? Que ali não é refeição de verdade, ele está substituindo um SOS ali. A outra é só guloseima. A da tigelinha branca, penso eu, ser cereal. A outra está numa tristeza só. Tá que tá bonito o prato dela, mas está desmotivada para comer. Faltou eu do lado ali para dar um apoio moral. O outro está se acabando no macarrão. Uma porção dessa dava para uns 3. E o outro está só com um sanduichinho. Mais cedo ou mais tarde ele vai ficar lefo, sem energia. Agora eu enxerguei direito. Muito bom, muito bom. Alguém mais? Quando você perguntou sobre a identificação com essas imagens, né? Essa do meio, na primeira linha, né? Que a menina está pegando as guloseimas, né? Eu não gosto de chiclete, de bala, de pirulito, mas eu gosto muito de doce. Então, como eu trabalho na escola, muitas vezes chegam estudantes vendendo doces. Então, acontece isso de eu comprar uma quantidade, compro de manhã, uma quantidade que é para ficar ou até a tarde ou para trazer para casa e comer durante a semana. Mas ali no computador, se eu estiver fazendo alguma coisa que esteja ansiosa, preocupada, ou até mesmo triste, indignada, acho que não tem bem um sentimento específico, mas se estiver ali do meu lado, como eu gosto de doce, algumas vezes já aconteceu de quando chega no final da tarde, que é a hora de vir para casa, eu já comi tudo. Então, quando você falou aí, né, da distração e que às vezes a gente não percebe o ambiente ou a situação faz com que a gente coma de forma ilimitada, né? A outra identificação, eu não chego a comer a quantidade dessa segunda figura da linha 2, a quantidade do macarrão. Mas, se for uma torta de chocolate, bolo, qualquer bolo, é outra coisa que eu também compro muito, ou lá no trabalho, ou final de semana. E acontece de eu comprar o bolo para passar o final de semana e eu como ele num dia só, numa sentada, mais ou menos como esse cara tá aí, sabe? Eu vou comendo por ansiedade, eu não estou nem mais com fome, mas eu quero comer e eu só sossego quando aquilo acaba. Então, não sei bem explicar o que acontece comigo, mas é algo que eu identifiquei aqui, né? Você falando e na imagem, e vou tentar. Quer dizer, estou tentando nesse projeto, né? Mas bolo e doce são coisas que eu ainda não consegui ter uma disciplina melhor, pensando na minha saúde, né? Mas a minha necessidade de ansiedade é de comer essas coisas. Pedro, Oi, pode falar. ficou uma coisa muito visível agora, Sim, que o pode falar. emocional influi, eu acho que 100% na nossa relação com a alimentação. Sabe? Não só nas escolhas, como assim a quantidade, sabe? O momento é porque essa tristinha aqui, ela tem fruta, ela tem salada no sanduíche, entendeu? Mas ela Mas não ela está tá sozinha, motivada para né? comer. Não sei até que ponto a gente poderia ter esse controle do emocional para acertar também na alimentação. Porque saber o que é certo a gente sabe. Sim. Muitas vezes, por mais que a gente saiba, né, como você está falando, o que é mais adequado, o que é menos adequado, essas questões emocionais, elas estão sempre influenciando nas nossas escolhas alimentares, não só nas escolhas alimentares, mas na forma como a gente come, que é o foco dessa ação. Então, gostei muito das falas de vocês, mas para fechar aqui o raciocínio, de acordo com cada imagem. O primeiro senhor aqui de cima, que ele está com o hambúrguer, ele provavelmente está trabalhando, ele está no telefone, está conversando no telefone e está vendo o notebook. Então, atenção nenhuma em relação ao que ele está comendo. Ele provavelmente não se planejou para fazer uma refeição mais saudável, então ele está ali com o hambúrguer, com a batata frita, né? A segunda moça aí de cima, no centro,
ela está beliscando aí esses doces, né, também não fez o planejamento, provavelmente, está na frente do computador, mais uma vez. A terceira, lá de cima, de branco, está no telefone enquanto come, então não está prestando atenção nenhuma, provavelmente vai comer muito mais do que a necessidade dela. Abaixo, aí a primeira, está sozinha, né, não está com um momento de socialização com amigos, já para ver até que a cara dela está de tristeza, como nossa querida disse aí, a tristinha, né? O segundo aí de baixo tá comendo esse macarrão aí, provavelmente aparenta que ele tá comendo rápido, né? Então, provavelmente não tá mastigando, tá colocando o vinho aí para descer esse macarrão sem mastigar direito. E a última imagem, o indivíduo tá caminhando, né? Então, ele tá comendo enquanto caminha, enquanto na correria do trabalho, enfim. Para fechar, então, trago essa mensagem aqui, né? Tenha mais atenção com a alimentação em seu dia a dia, né? Dê à alimentação a atenção que ela merece, né? Que não é pequena essa atenção que ela merece, né? E eu espero que essa ação, né, essas orientações possam ter ajudado vocês de alguma forma a ampliar essa visão, né, sobre sair um pouco daquela parte de entender a composição dos alimentos, mas entender também que o ambiente que a gente está, né, ele também é importante nesse processo todo.